falei, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. O fato é que a essas alturas, os Estados Unidos já fizeram com o Brasil tudo aquilo que eles fazem com os países nos quais têm interesses econômicos, exceto entrar em guerra. Já tem mais restrição contra a imigração, já tem acusação de abrigar facções terroristas, já tem a tentativa clara de interferência na nossa política e tem o aumento da presença militar na nossa região. Além das tarifas. Ah, claro, as tarifas. Novas e maiores. Começamos com informações lá de Brasília. Vamos falar com Pedro Moreira sobre o tarifaço dos Estados Unidos. O escritório comercial do país propôs taxar em 25% as importações brasileiras. Olha, esse comunicado por parte do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos anunciou, numa primeira etapa das conclusões desse trabalho investigativo, a sugestão de taxar praticamente todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos com uma tarifa de 25%. Ficariam de fora apenas alguns produtos estratégicos. A realidade é que essa tarifa é do Lula, pelo seu tom agressivo com os Estados Unidos, pelo seu discurso anti-americano, por defender que o dólar deixe de ser a moeda padrão nas relações internacionais. De qualquer forma, eu vou enviar uma carta ao governo americano pedindo que ele não aplique tarifas às empresas brasileiras. Mas eu ainda não sou o presidente do Brasil. É obrigação do Lula ir lá e resolver. Se você tiver dificuldade, Lula, eu estou aqui, me disponho até a ajudar pelo bem do povo brasileiro. Imbecil, todo covarde assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. A minha água. Eu conheço essa gente. A nossa manchete até mudou neste momento. Os Estados Unidos citam o Pix 20 vezes na análise que propõe a tarifa de 25% ao Brasil. Essa é a reportagem aqui do João José Oliveira na nossa página. O Pix foi citado, Sakamoto, 20 vezes pelo governo americano como um exemplo de prática comercial irrazoável no documento em que propõe a tarifa de 25% sobre as mercadorias brasileiras após as investigações do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. E aí classificou como irrazoáveis práticas comerciais do Brasil após concluírem a investigação aberta em julho de 2025. Eles querem acabar com o Pix. Não, na verdade, eles querem eleger o Lula, né? Parece. Porque é o seguinte, citar 20 vezes o Pix nessa decisão é dar um apoio, na verdade. É basicamente o seguinte, Luiz Inácio, toma, pode surfar que é tua. Imbecil. Eu nunca me apego demais a uma única negociação ou a uma única abordagem. Para começar, eu mantenho todas as opções em aberto, porque a maioria das negociações cai por terra, não importa o quão promissoras elas possam parecer no início. Assim escreveu, ou pelo menos assinou, Donald Trump em A Arte da Negociação, um livro que eu nunca deixo de recomendar, não porque é bom, mas porque é sincero. E quem sabe interpretar, encontra nesse livro uma outra ferramenta que realmente pode ajudar a entender o presente desse mundo. Essa frase, por exemplo, sinaliza que Trump nem sempre cumpre com a própria palavra. Isso está exposto, ainda que apenas eufemisticamente, na frase "nunca me apego a uma negociação". Esse é o tipo de líder que sela um acordo com um, sela outro acordo com outro e no fim se dá o direito de fazer o que é melhor para si, mesmo que isso contrarie a palavra dada. Já era assim nos anos 80, quando ele multiplicou a fortuna do pai dele, conseguindo isenções tributárias da prefeitura de Nova York, sem nunca cumprir as contrapartidas que a prefeitura exigia dos empreendimentos imobiliários dele. O tempo passou, e quando esse homem negocia com o Brasil, ele ainda é o mesmo.
E eu propus ao Trump, já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que os dois se entendam. Se o Brasil estiver errado, eu sei voltar atrás. Mas se você estiver errado, vocês voltam atrás. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com a decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Esse é o Lula na reunião ministerial de 3 de junho de 2026. Quando ele fez essa reclamação, tinham se passado 27 dos 30 dias do prazo para que Estados Unidos e Brasil chegassem a uma conclusão sobre as tarifas. Não é elegante tomar uma decisão unilateral no meio de uma negociação bilateral. Aliás, não é elegante nem honesto, né? Mas é o jeito do Trump. E o caso do Brasil é ruim, claro, mas o do Irã é bem pior. Muito mais dramático. O país foi atacado enquanto estava na mesa de negociações. E quando o problema já começa desse jeito, aí fica mais difícil de resolver depois, porque sem confiança, ninguém tem incentivo nenhum para negociar. A gente atualiza a guerra no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse hoje que a falta de confiança é um dos motivos para o atraso nas negociações com os Estados Unidos. Segundo a autoridade, as posições contraditórias de Washington e os ataques de Israel no Líbano também prejudicam a diplomacia. O que aconteceria com um político iraniano que tivesse visitado o país inimigo dias antes da quebra do acordo que resultou na guerra? O Lula bem que poderia ter feito esse questionamento, mas preferiu apelar para a história do Brasil. Aí talvez fique um pouco menos chocante. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil. Pelo contrário, depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego. Já para Trump, Lula dedicou palavras muito mais amenas. Tentou até fingir, talvez pelo bem da negociação, que essa decisão que prejudicou o Brasil poderia ter partido de auxiliares de um Trump muito mais distraído que leviano ou mentiroso. Então, estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Então, Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química entre você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Não é prudente confiar na palavra do Donald Trump, e ele mesmo sinaliza isso no livro A Arte da Negociação, que a essas alturas já deveria ser uma leitura obrigatória na prova do Itamaraty. É nesse livro que a gente pode encontrar uma ou outra resposta sobre a tal química que Donald Trump diz ter com Lula. É porque o livro ajuda a entender que com Trump todo relacionamento é tóxico e toda química, idem. Para desopilar seu fígado e o seu coração, façamos aqui uma pausa, muito breve, para falar de um relacionamento mais bonito, mais verdadeiro, mais saudável. Parêntese, vai. O ano era 1977 e a Andruyan estava apaixonada por um cara. Juntos, os dois trabalhavam num projeto espacial. Enviar para fora do sistema solar uma sonda cheia de informações sobre a humanidade, só para o caso dessa sonda ser encontrada por uma civilização alienígena hipotética,
Tipo, mandar um alô mesmo, sabe? Colocaram na sonda umas fotos, mensagens, a localização do nosso planeta e sabe o que mais? O som do coração apaixonado da Andruyan, gravado enquanto ela meditava sobre aquele cara pelo qual ela estava caidinha. É uma boa ideia, né? Para esse Dia dos Namorados. Então, se você estiver mandando aí uma sonda para o espaço sideral, não esqueça da pessoa amada, ela vai se sentir homenageada. E se você não tiver uma plataforma de lançamento à sua disposição, aí vai uma outra ideia. As peças da Insider, claro, o melhor vestuário básico do Brasil. E também peças cheias de identidade, tipo a calça Future Form, pensada para ser eficiente e elegante no escritório, até a academia e passando pelo transporte público, né? Porque a calça tem esse zíper para proteger o celular aqui, já me salvou, viu? Design muito bem pensado, executado com os melhores materiais e com uma manufatura muito cuidadosa. Identidade também é o forte da Wingsuit, adoro essa aqui. Prática, elegante, muito bonita essa peça. E tem mais coisa lá no site. Com a chegada do Dia dos Namorados, tem desconto bom e todos eles vão ficar melhores com o meu cupom Álvaro Borba. Esse cupom aqui vai turbinar qualquer desconto que você encontrar no site. Não quero fazer muito mistério, mas entra lá para ter uma surpresa bem legal. E tem mais. Do dia 3 ao dia 7 de junho tem brindes, além de um desconto de 5% para quem pagar no Pix. Ah, e quase esqueci de falar o nome do crush da Andruyan. Era o Carl Sagan. Sortudo pra caramba. Valeu, Insider! A diplomacia brasileira está lidando com um dos momentos mais delicados da sua história. O desafio é manter civilizadas as relações com uma potência que quebra acordos comerciais, que aumenta a presença militar na região e que, para piorar, tem um histórico complicado de espionagem, conspiração. Que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Como lidar com esse cenário? A estratégia brasileira parece ser a de restringir a escalada desses conflitos dentro das cadeias hierárquicas dos dois estados, Brasil e Estados Unidos. Controlar a escalada de uma briga é muito importante, em qualquer guerra, inclusive numa guerra comercial, e esse é o caso. Então, a parte brasileira faz o que pode para manter ameno e amigável o diálogo entre o seu chefe de Estado e o deles. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco é importante, alivia. Por enquanto, a figura mais alta dentro da hierarquia dos Estados Unidos a vociferar contra o Brasil é Marco Rubio. E a ele, Lula dedica um outro tratamento, bem diferente. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump. Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Marco Rubio é o influente chefe do Departamento de Estado de Trump. E ele tem falado do Brasil com cada vez mais hostilidade. Agora somos um país não amigável. Now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges. And of course, Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of neglect, in which China and other global powers have intruded in our Western Hemisphere to the detriment not just of American national interest, but to the detriment, in our view, of the people of those countries as well. Essa história de que o Brasil não é suficiente amigável com os Estados Unidos é irônica. Poderia até ser engraçada, mas o fato é que ela sinaliza para um futuro preocupante. Acho especialmente grave que o secretário de Estado americano, que é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, tenha dito ontem
que o Brasil não é um país amigável e que tenha colocado o Brasil num grupo de países que são ditaduras. Falou da Venezuela, falou de Cuba, e a gente sabe da diferença fundamental que existe entre esses regimes e o governo brasileiro, de maneira que é muito preocupante que uma autoridade americana venha agora, com 202 anos de relações diplomáticas bilaterais saudáveis entre Brasil e Estados Unidos, fazer esse tipo de declaração, que eu, pelo menos, não tenho registro histórico de qualquer fala semelhante no passado, colocando o Brasil como um país não amigável. Agora contemple comigo alguns dados desse país que não é tão amigável com os Estados Unidos. Por aqui, 90% das salas de cinema exibem filmes dos Estados Unidos. Se olhar para as lavouras, você descobre que 85% das sementes transgênicas plantadas vêm dos laboratórios deles também. E ainda tem as operadoras de cartão de crédito, Visa e Mastercard, duas dos Estados Unidos, ficam com 85% das transações nos cartões. Mas ainda não tá bom, né? Não é amigável o suficiente. Amigável mesmo seria acabar com o Pix. Nas considerações finais, o que me resta é falar das implicações de uma das falas mais fortes do presidente Lula nas últimas horas. Aquela fala em que ele coloca enforcamento e um dos filhos do Jair Bolsonaro na mesma frase. Essa declaração do presidente, obviamente, vai ser judicializada. Não se sabe politicamente qual poderia ser o impacto dela, mas os juristas que estão sendo convidados para comentar esse assunto dizem que nos tribunais não há de ser nada muito grandioso, não. Existe um oportunismo político em época eleitoral. Só isso. Veja, se o Lula confundiu, a verdade é que o Calabar está aí, né? E ele, Flávio, é um Calabar, é um traidor, é um lesa-pátria, é um Silvério dos Reis também. Mas se a gente olhar sob o aspecto técnico, jurídico, é simplesmente ridícula essa tentativa do Flávio. Agora, politicamente é outra coisa. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, você está convidadíssimo a participar, vai ser muito bem recebido lá. Eles mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. A gente não pode esquecer que o Trump, ele é um empresário e que o empresariado bancou a candidatura dele, bancou a campanha dele, né? As big techs, o empresariado, e agora tem que ter um retorno. A essência do comércio está resolvida, carne, café, cereais, você lembrou bem, a Embraer, está tudo resolvido, é isento. Por quê? Então a gente talvez tenha que olhar o que aquela foto da posse de Trump continua dizendo para todos nós. A relação do Brasil com os Estados Unidos sempre foi tóxica, né? Parece aqueles casamentos que você olha assim socialmente, tá lindo lá o casalzinho e dentro de casa é aquela coisa de um tá sempre abusando do outro, seja economicamente, psicologicamente, culturalmente, sempre tentando anular a identidade do outro, né? É histórico, né? É um contexto histórico. E agora eu acho que a gente está chegando num ponto onde a gente está conseguindo minimamente se libertar, se olhar, recuperar nossa identidade nacional. E é claro que eles vão esticar a corda, eles vão fazer o que for preciso para não perder essa boquinha. O lançamento da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos em novembro de 2025 foi um marco histórico colossal. A questão é que essa é uma doutrina muito mais impositiva. A doutrina Monroe era a América, cada país americano para si próprio, sendo que os Estados Unidos seriam protetores da região. E a doutrina Monroe, que é a doutrina do Trump, é uma doutrina de imposição de uma supremacia dos Estados Unidos, uma hegemonia dos Estados Unidos na região. Não se enganem, meus amigos, essa movimentação não é só contra o Pix, e muito menos contra o crime organizado. Os Estados Unidos são um dragão com um ferimento de morte, lutando para sobreviver e tendo sua hegemonia ameaçada pela China.
Você tem toda a razão. O que a diplomacia brasileira pode fazer nesse momento? Defender claramente os nossos interesses, como está sendo feito, e principalmente mostrar aos americanos que nós temos alternativas. O que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Eu acho que eles enxergam que é como se o Brasil estivesse soltando a mão aos poucos dos Estados Unidos e ir caindo no colo, sentando no colo, abraçando a China. Se eles fizeram o que fizeram com o nosso continente, em um passado onde o que estava em jogo era a mera influência, imagine o que farão quando o que está em jogo agora é a sua própria existência. Se preparem de verdade para o que vem aí. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Seguinte, você já está inscrito nesse canal? Eu sei que é tão previsível, é tão chato, né? O youtuber ficar tocando nesse assunto. Mas tenta entender o que rola na ponta de cá. É tão necessário também. De verdade, é mesmo. Às vezes a plataforma derruba a sua inscrição. Dá uma olhada lá se você ainda está inscrito. Tem acontecido com muita gente, tá? E qualquer interação ajuda, né? Você está inscrito, não é uma garantia, mas é assim um reforço, né? De que esse canal possa aparecer como sugestão aí entre os vídeos que você acompanha. Se você gosta e fizer sentido para você, certamente faz sentido para mim. Eu ia agradecer muito. E aí tem os comentários, tem essa função hypar aí. A plataforma está valorizando muito isso, viu? Obrigado a quem hypa o vídeo. Muito obrigado, gente. Acho que eram esses, né? Aqueles recados padronizados aí de todo Uber do conteúdo. Coisas que eu tenho que dizer e preciso dizer, mas aí eu deixo aqui pro finalzinho, depois de toda a informação relevante, né? Primeiro o que importa para todos nós, depois o que importa para o canal e se sobrar um tempinho o que importa para mim. Tipo a chave Pix ali também. Tem isso. Chave Pix, sistema de pagamento mais amado desse mundo, será defendido até o final. Um beijo, meus amigos, e como sempre, valeu!